A gente traz agora aqui no estúdio da 98 News uma entrevista ao vivo com o Rodrigo Pinotti, falei certo? Pinotti mesmo. Rodrigo Pinotti, CEO do grupo Impress, num cenário, gente, em que a informação circula em tempo real, a reputação se constrói ou se desgasta em poucos cliques, a comunicação corporativa deixa de ser um suporte e passa a ser estratégia de sobrevivência e também de crescimento. A gente recebe o Rodrigo Pinotti, que é CEO do Grupo Impress, uma referência nacional no setor, para falar para a gente sobre a chegada de um novo veículo de comunicação e como o grupo tem se posicionado no diálogo entre as marcas, entre a imprensa e a sociedade. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui e poder conversar com a audiência da 98 FM. Rodrigo, como que você enxerga a chegada de um novo veículo de mídia no Brasil depois que a gente teve uma queda tão substancial, né, pós-pandemia, dentro da pandemia, e qual que é o impacto disso para o ecossistema da comunicação? É uma notícia muito boa para todo o mercado e uma mostra também de que a demanda por informação nunca vai acabar. As pessoas sempre vão buscar se informar da melhor maneira possível. E principalmente eu fico muito feliz de ser uma rádio, porque a morte do rádio já foi decretada várias vezes. Várias vezes. Desde 1950. Exatamente. Quando a televisão chegou no Brasil, disseram que o rádio ia morrer. Quando a internet chegou no Brasil, disseram que o rádio ia morrer. E o que a gente vê é o rádio cada vez mais forte e cada vez mais presente dentro das estratégias que nós, como profissionais de comunicação, usamos também. O rádio está presente quando a gente está no carro, quando a gente está no transporte público, no fone de ouvido, quando a gente está em casa. E agora o formato áudio, né, ele está presente com a gente nas novas mídias também. Né? A gente Sem dúvida, os podcasts. Exatamente, a gente vê um crescimento muito grande de podcasts. A gente vê hoje no Brasil um crescimento muito grande também da mídia de audiolivros, por exemplo, que tem registrado, né, um aumento da procura pelas pessoas. Então, o áudio é realmente um tipo de mídia que nunca vai deixar de estar com a gente. Então, eu fico muito feliz de ser uma rádio e de ser também um sinal do investimento em mídia, o que, claro, a gente está nesse mercado, para nós é uma grande notícia, mas é uma notícia muito boa também para quem consome e quem procura fontes confiáveis de informação. Né? Hoje é muito difícil a pessoa saber em casa em quem que ela pode confiar. E a 98 é uma marca muito reconhecida, né, aqui em BH principalmente, e ter um novo veículo com essa marca é uma notícia muito boa e um espaço em que as pessoas podem consumir notícia de maneira segura. Né? Obrigada já por esse elogio, né, Rodrigo, que você faz ao grupo, à Rede 98. Rodrigo, a Impress, ela reúne diversas frentes, né, de atuação no setor da comunicação. Uma empresa muito grande e tem essa atuação vinda de São Paulo, mas aqui em Belo Horizonte também. Como é que o grupo tem trabalhado essa integração entre a assessoria de imprensa, o marketing, o digital, a produção de conteúdo, que são essas frentes e mais outras, certamente, que vocês têm na Impress? Muito bom. A Impress ela foi fundada no Rio de Janeiro, hoje nós temos a sede do grupo lá. Nós temos um escritório em São Paulo, que é onde eu fico. Sou paulistano, estou aqui, venho muito aqui. Dá para perceber pelo seu sotaque. Dá para perceber por um sotaque meio moquense, assim, na verdade. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um escritório bastante representativo também para nós, muito importante. Então eu venho para cá com bastante frequência. Temos uma presença em Brasília também. Hoje a estratégia, hoje comunicação é feita de tudo. Né? Tudo é comunicação. Comunicação está na base de qualquer interação humana que a gente tenha no dia a dia. E a internet, principalmente as redes sociais, fizeram com que tudo fosse mídia. Hoje, qualquer um com o celular na mão é um produtor de conteúdo em potencial. Né? Então, vocês têm aqui, os ouvintes, qualquer pessoa que esteja aqui, né, com o celular na rua e veja alguma coisa acontecendo, grava um áudio, grava um vídeo, manda para vocês aqui e imediatamente quase aquele assunto está no ar. Então, uma estratégia de comunicação de uma empresa, de qualquer tipo de organização hoje, ela precisa considerar isso. Ela não pode ser só imprensa, só redes sociais, só conteúdo próprio. Ela precisa, a depender do contexto em que cada empresa, cada marca está envolvida, você precisa montar um planejamento que faça sentido, levando em conta
esse cenário que hoje é muito complexo, né? E no qual também a informação viaja literalmente na velocidade da luz, né? Com cabo de fibra óptica. Hoje, alguma coisa acontece do outro lado do mundo, a gente é informado imediatamente aqui no Brasil. Então, a gente precisa também ter uma estratégia de estar sempre alerta, de estar sempre acompanhando o que está acontecendo, entendendo qual é a demanda das pessoas em relação às marcas e considerando isso no dia a dia, aplicando isso em tudo aquilo que a gente faz. É desafiador, no caso, o papel da empresa, assim, desafiador no sentido de um equilíbrio entre marca e mídia, porque muitas vezes, já aconteceu ao longo da minha carreira, por exemplo, de eu convidar alguém para fazer uma entrevista e a primeira coisa que a pessoa me pergunta é: quanto custa? Sabe? Para esse equilíbrio entre o que é a produção de conteúdo para divulgação da marca, na publicidade, no marketing e da imprensa, do posicionamento dessa marca na imprensa. A imprensa busca informar, né? E os melhores veículos buscam fazer isso de maneira isenta, né? E buscando aquele tipo de notícia que ele sabe que interessa para a sua própria audiência. A gente fala muito isso para os nossos clientes, né? O que é notícia? Notícia é aquilo que é inédito, é aquilo que é diferente, é aquilo que é curioso, muitas vezes é aquilo que é polêmico. E é nisso que nós, como seres humanos, prestamos atenção, né? O nosso desafio, e eu acho que é o que a gente executa muito bem, é procurar dentro dos nossos clientes quais são aquelas histórias que têm essas características de notícia. Eu garanto para você que toda empresa tem algo de extraordinário dentro dela. E é possível a gente pegar esses assuntos e trabalhar de uma maneira jornalística, trazer para vocês aqui, por exemplo, mostrar esses assuntos, como eles são interessantes e como que eles podem também interessar para as audiências de vocês aqui. É um desafio grande, claro, porque muitas vezes o que acontece dentro de uma empresa, dentro de um cliente, né, com quem a gente trabalha, não é propriamente jornalisticamente interessante, mas há maneiras de fazer isso, né? Assim, e é isso que a gente busca no dia a dia. E você me lembra muito uma situação que eu vivi uma vez, de receber uma sugestão de pauta, e eu achei muito interessante a abordagem da assessoria, que é o que ela me vendeu. Ela me vendeu o CEO da empresa, que era um corredor. Ele começou a correr já na terceira idade e eu fazia um programa na época de saúde. Então, ao invés dela me vender uma pauta da empresa, do que a empresa faz, que fez isso, fez aquilo, foi através do CEO, dessa novidade dele ter começado a correr depois dos 60 anos, que trouxe essa visibilidade para a empresa dentro da pauta. Eu acho que é bem por aí, né? Tentar olhar fora da caixa. Exatamente. Um CEO, um líder uma liderança de uma empresa que tem mais de 60 anos começou a correr, é uma história diferente. Sim. É algo extraordinário. E mais do que isso, pode servir de exemplo para quem está em casa agora e quer começar a fazer alguma coisa. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar dentro dos clientes e trazer aqui para vocês. E tem muita coisa interessante com as quais a gente pode trabalhar, né? Rodrigo, vocês têm presença, então, aqui em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo, em Brasília, e tem clientes nacionais. Exatamente. Como é que vocês trabalham essa regionalização da comunicação, contemplando também a estratégia nacional? Uma outra coisa que eu falo muito para os clientes é que uma característica muito importante da notícia é a proximidade. Sim. É exatamente isso que você está falando. Então, uma ação que eventualmente a gente esteja fazendo no Rio, em São Paulo, vai interessar pouco para quem mora em Belo Horizonte, certo? Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar regional, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Por isso a gente trabalha com times também em outros estados brasileiros. A gente não tem escritórios, mas a gente tem pessoas das nossas equipes que estão baseadas em outras cidades. A gente acompanha a realidade local
por meio das mídias locais, de monitoramento, e a gente busca entender com os próprios clientes por que eles estão fazendo isso naquele local. Então, qualquer estratégia de comunicação, ela precisa necessariamente levar em conta o contexto local, precisa fazer sentido para as pessoas que vão consumir aquele conteúdo naquela cidade, ou muitas vezes naquele bairro onde aquilo está sendo realizado, né? Então, isso é extremamente importante em qualquer ação de comunicação que a gente vá desenvolver. Sem dúvida. O que você me diria que hoje são desafios e oportunidades da comunicação corporativa aqui no Brasil, onde a gente tem tantas mudanças políticas, sociais, tecnológicas, o tempo inteiro, alguma notícia não muito boa, a gente sempre vem dando aqui, inclusive no nosso noticiário na 98 News. O que o setor de comunicação corporativa tem, então, de desafios e oportunidades por aqui? O desafio, não só para o setor, mas para qualquer empresa hoje, é por atenção. Eu acho que dá para dizer hoje que a atenção virou uma moeda. É como se eu precisasse convencer a pessoa que vai consumir o meu conteúdo, seja lá onde ele estiver, aqui na rádio, ou no YouTube, ou em alguma outra rede social, ou na televisão, no jornal. Eu preciso convencer aquela pessoa a me entregar aquela moeda, me entregar aquela atenção. Porque para onde qualquer um olha hoje, está acontecendo alguma coisa. No seu celular está acontecendo centenas de coisas ao mesmo tempo. E aí push ali, né, notification ali que aparece dos aplicativos, site de notícia que manda ali alguma notificação, é o banco que está mandando alguma coisa, é o aplicativo de uma loja, de um mercado que quer falar com você para dizer que tem uma promoção, que você precisa ir lá no mercado comprar alguma coisa. Tudo compete por atenção. Essa é o nosso principal desafio. E para você superar isso, você precisa ter boas histórias. E o interessante é que isso não mudou desde o início da humanidade. Assim, nós sempre fomos movidos por histórias. Uma boa história prende a atenção das pessoas. Por isso que à noite você está cansado e aí você vai relaxar assistindo uma série, muitas vezes. É uma história ali que por algum motivo está te chamando a atenção. O desafio é a gente entender as histórias dos nossos clientes, do setor aqui de comunicação corporativa, e como a gente conta essas histórias de uma maneira interessante para a gente competir por essa moeda de atenção que hoje provavelmente é a mais valiosa que a gente tem no mundo inteiro. Qual que é o tamanho da empresa hoje, em relação a clientes, funcionários? Hoje nós temos cerca de 600 funcionários no grupo todo e uma carteira de aproximadamente 150 clientes. Eu estou como líder na Impress Porter Novelli, que é uma das agências do Grupo Impress. Tá joia. A gente conversou aqui com o Rodrigo Pinotti, que é CEO do Grupo Impress, que é uma referência nacional no setor de comunicação, em assessoria de imprensa. Muito obrigada pela presença aqui, pela vinda direto à 98 News, Rodrigo. Eu que agradeço, muito obrigado.